A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o Heber Carvalho. Para mim é uma satisfação estar aqui mais uma vez para nós meditar um pouquinho na palavra do Senhor e no tema da nossa Escola Bíblica Dominical para Adultos, que será ministrada nesse próximo domingo, dia 10 de março de 2024. E o tema é muito interessante, traz por tema a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O textual da nossa lição fica em 1 Coríntios 11, 26, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11 e 26. A verdade prática vai dizer da seguinte forma: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, já quero adiantar aqui o que quer dizer. Muitos celebram a ceia do Senhor trazendo à memória somente o sacrifício vicário de Cristo na cruz, somente o que Cristo padeceu na cruz, o que ele fez por nós na cruz. Está errado? Não, está correto. Mas também nós devemos celebrar a Santa Ceia do Senhor também como o Cristo ressuscitado, aquele que está presente conosco no culto da Santa Ceia, que está ali conosco presente, a presença dele é real ali. Então nós devemos trazer também na nossa mente que Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, a nossa esperança está viva nele, e a promessa que ele nos fez de sua segunda vinda vai acontecer no tempo determinado por Deus. Então, quando celebrarmos a ceia do Senhor, é bom que nós trazemos à memória o que ele fez no passado por nós, o que ele faz no presente e o que ele fará no futuro. Amém? A palavra-chave desta lição é comunhão. E o que significa comunhão? Simples, é comungar, é partilhar, é compartilhar, ou seja, dentro do contexto da Santa Ceia, quando você celebra a ceia e participa dela, você está partilhando a comunhão, o seu relacionamento, a intimidade com você e Cristo, e também você está partilhando a comunhão com a igreja, ou seja, a comunhão então é na vertical. Quando você celebra a Santa Ceia, está desfrutando da comunhão com Deus na vertical, e quando você celebra a ceia do Senhor, está desfrutando da comunhão na horizontal com os irmãos. Então é isso também que é importante nós frisarmos quando nós celebramos esse ato simbólico da Santa Ceia, conforme Jesus nos ordenou na sua palavra. Bom, o primeiro tópico desta lição vai dizer assim, traz por tema a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vamos ler um detalhinho aqui, Primeiro subtópico, na tradição romana, os católicos. O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor, isto é, o meu corpo, isto é, o meu sangue. Aliás, este cálice é meu sangue. Isso está registrado ali no Evangelho de Lucas 22:19, isto é, o meu corpo. E este cálice é meu sangue, está registrado em Lucas 22:20. Então, os católicos entendem o quê? Que quando celebra a Santa Ceia, é como se fosse o corpo literal e o sangue literal de Cristo. E este ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas nesse tipo de crença na ceia do Senhor. O primeiro é de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegéticas. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta, em João 10. Evidentemente, ele não se referia que ele era uma porta literalmente. Então, o probleminha dessa tradição aqui dos católicos, quando celebra a ceia, onde diz que se torna literalmente o corpo e o sangue de Jesus, tem vários problemas nessa questão. Talvez eles pensam
aquele texto no Evangelho de João, onde Jesus falou para os judeus que aquele que não comer da carne dele, não beber do sangue dele, não tinha parte com ele. Mas ali Jesus estava falando de forma simbólica, querendo dizer que aqueles que não têm comunhão com ele, não têm um relacionamento com ele, não o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, não têm parte com ele. É isso que ele queria dizer, não que ele estava favorecendo o canibalismo e essas coisas todas. Na tradição protestante, a tradição luterana diverge da católica quando nega os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. É algo semelhante, mudou alguma coisinha assim, é como se fosse interpretado da mesma forma, mas com roupagem diferente. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, os luteranos acreditam quase da mesma maneira que os católicos. E, na verdade, nós pentecostais entendemos que é um ato simbólico, é um ato memorial e simbólico, quando nós celebramos a ceia. E também, é claro que nós cremos também que há um relevo, há uma bênção espiritual, há todo um sentido espiritual por trás de tudo isso. Porque o apóstolo Paulo disse ali em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 22, os irmãos lêem esse texto todas as vezes vai celebrar a ceia, várias igrejas têm por costume ler esse texto. E ali, nesse texto, o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Então, quer dizer o que o apóstolo Paulo queria dizer? Que a ceia do Senhor, apesar de ser um ato simbólico, para trazer à memória aquilo que Jesus fez, que Jesus faz no presente e que Jesus fará no futuro, traz uma bênção espiritual para aqueles que estão em comunhão, mas também traz juízo para aqueles que de fato não estão em comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Então, é de suma importância nós participarmos da Santa Ceia do Senhor com consciência. Há aqueles que se privam de participar da Ceia do Senhor achando que é indignamente. Mas o apóstolo Paulo falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma desse pão e beba desse cálice. Porque, apesar de nós sermos crentes em Jesus, estarmos andando em novidade de vida, estarmos no caminho da santificação, no estado de santidade, porque o Senhor nos consagrou para si, somos consagrados, separados do mundo para servir a Cristo. Apesar de tudo isso, nós estamos sujeitos a falhar. E não é por qualquer falha que a gente vai deixar de participar da ceia do Senhor, de participar desta comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Amém? Vamos lá, o segundo tópico desta lição vai trazer por tema o propósito da ceia do Senhor. Bom, o primeiro propósito diz aqui, celebrar a expiação de Cristo, que faz referência ao que ele fez na cruz do Calvário. Então, é importante quando você participar da ceia do Senhor, você trazer à memória o que Jesus fez por você, certo? O sofrimento que ele passou na cruz para te dar vida, te dar o perdão, te dar a salvação, te dar o gozo da vida eterna, te dar o dom do Espírito Santo, te dar uma vida de comunhão com Ele. Então é importante você celebrar a expiação de Cristo, trazendo esta memória, o que Ele fez. E o segundo tópico, subtópico aqui, vai dizer proclamar a segunda vinda de Cristo, que eu falei para os irmãos já, que agora a gente tem que participar também, tendo essa visão do futuro, do que Ele prometeu, a nossa viva esperança.
Ele morreu na cruz, mas também é importante que nós trazemos à memória que ele está vivo e que ele está presente ali conosco no culto da Santa Ceia, que ele está presente aí conosco ali no ato que nós celebramos a ceia, segundo a ordenança dele, que ele está ali presente e que a promessa que ele nos fez de sua segunda vinda e também do arrebatamento da igreja, que assim nós cremos, né, ali na carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, 1 Coríntios capítulo 15 também vai falar ali sobre o arrebatamento da igreja, e assim que nós pentecostais nós cremos no arrebatamento. Então é importante que nós celebramos a ceia, trazendo essa memória, essa esperança que Jesus é vivo e da promessa que ele fez para nós, a nossa viva esperança, como o apóstolo Paulo assim relata em suas cartas. Bom, o terceiro ponto é celebrar a comunhão cristã. Então é importante também, quando nós participarmos da ceia do Senhor, do culto de Santa Ceia, nós estarmos intimamente em comunhão com todos os irmãos ali da nossa congregação. Se nós, no decorrer do mês ou semanal, tem igreja que faz a celebra a Santa Ceia semanalmente, tem igreja denominações que celebra a Santa Ceia uma vez por mês, que no caso é a nossa Assembleia de Deus, e tem outras igrejas que também tem a tradição de celebrar a Santa Ceia uma vez por ano. Aí a Bíblia não fala prazo determinado, mas na minha concepção é muito bom que a gente, pelo menos uma vez por mês, participemos desse ato, porque como ela traz um elevo espiritual para nossas vidas, então é importante que nós frequentemente possamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então, ali fala da comunhão, nós temos que estar em comunhão. E se nós, no decorrer desse tempo, de uma ceia para outra, houve alguma discussão, algum desentendimento, é importante nós trazer de volta essa cultura de nós nos reconciliar com nossos irmãos, talvez o marido com a esposa, ou com o filho, ou com a filha. É muito importante a gente estar bem alinhadinho com a nossa família, em paz, em comunhão com a nossa família, em paz, em comunhão com os irmãos, para que a nossa união, a Santa Ceia, seja para a edificação da igreja, para o elevo espiritual, a bênção espiritual de Deus que está por trás do ato da Santa Ceia, da renovação da aliança, da comunhão com o Senhor até que Ele venha. Então isso é muito importante. O terceiro tópico para nós encerrarmos vai falar um modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Vamos ver. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participarmos da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. De maneira desordenada, quando não esperavam pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros. E de maneira irreverente, quando se embriagavam. Então, aqui, indignamente, não está falando da questão pessoal. Está falando, o Paulo estava fazendo referência aos crentes lá da igreja de Corinto, na época dele, que o povo estava se reunindo, estava tendo uma desordem, uma bagunça. O povo estava fazendo a ceia do Senhor de qualquer maneira, como se fosse algo comum, sem reverência, sem temor. Aí um tinha mais posse do que os outros, trazia mais refeições, enquanto que outros era mais pobrezinho, ficava padecendo necessidade, passando fome ali naquele ato. Então era isso que Paulo estava querendo dizer, da maneira como celebravam a ceia, e não da questão pessoal, da questão da vida espiritual íntima de cada pessoa. Uma celebração reverente. Aqui ele vai falar agora, tratar da questão da pessoa, como que a pessoa está para participar, como que ela tem que estar. É claro que se o ato da Santa Ceia é comungar, é ter comunhão com Deus, é renovar a aliança, é claro que a pessoa tem que estar andando
evitando o pecado, procurando viver uma vida em obediência à palavra de Deus, evitando coisas que a palavra de Deus reprova. É claro que a vida tem que estar no altar, vamos dizer assim, a vida tem que estar no altar. E se caso, como eu já falei agora há pouco, se caso no decorrer dos dias aí até a celebração da próxima ceia, houve uma intriga, uma discussão, algum probleminha, você tem que ir lá resolver certinho, liberar o perdão, receber o perdão, para que no ato da celebração da ceia, as bênçãos do Senhor te alcance e não seja juízo, porque quando você está em comunhão, a ceia do Senhor se torna bênção, edificação para a tua vida, mas quando você participa de maneira irreverente ou com algum probleminha que você não resolveu, pode se tornar juízo, porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, é por isso que há muito entre vós fracos, doentes e não poucos que dormem, por causa do que? A falta de vigilância, a falta de preservar uma vida de santidade, de obediência à palavra. Amém? Bom, eu quero já concluir porque o vídeo já está ficando muito longo. Então, é isso que eu queria partilhar para os irmãos de maneira bem sucinta, breve, para que os irmãos já fiquem por dentro do assunto a qual há de ser tratado. E assim os irmãos também já abrem aquele leque, né, de uma visão crítica, para que os irmãos já comecem a separar todas as dúvidas que os irmãos têm, que as irmãs têm, para na hora da ministração da escola dominical aí na sua congregação, você já esteja com as suas perguntas elaboradas, já preparado, para que o seu professor aí, o seu pastor, o obreiro aí da sua congregação que irá ministrar, possa estar aprofundando o assunto e você sendo edificado, se aprofundando no conhecimento da palavra. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou, curta, compartilhe e continue nos acompanhando. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.